planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos unir. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos unir. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Podemos andar, o amor de Jesus nos unir. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Graça e paz, igreja. Sejam todos bem-vindos a mais um culto, tanto os que estão nos assistindo como os que estão aqui no culto, presencial. Peço que os irmãos fiquem de pé e nós estaremos louvando agora a música Teu Amor Não Falha. Meu
sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Ainda de pé, vamos estar assim, louvando ao nosso Deus, cantando o cântico Tremenda Graça, porque sabemos que mesmo sem merecermos, a tremenda graça do Senhor nos alcança todos os dias. Que quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória.
Boa noite, amada igreja. Boa noite a todos que estão presentes e aos que nos assistem. Nesse momento, eu gostaria de convidar a todos para colocar de pé para a gente fazer uma oração, iniciando o culto desta noite. Oremos. Pai Celestial, nós te louvamos, te engrandecemos, meu Deus. Obrigada pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui juntos para te louvar, te glorificar e te exaltar. Obrigado, meu Deus, pela tua maravilhosa graça, Pai, que fez com que o Senhor viesse a essa terra para morrer pelos nossos pecados, Pai. Nesta noite, meu Deus, nos quebranta, nos fala conosco, fala aos nossos corações, Paizinho amado. Que teu Espírito Santo tenha total liberdade, meu Deus, através das nossas vidas, Pai. Pai, eu te agradeço pela essa oportunidade, te agradeço por todos aqueles que nos assistem, Pai. Eu te agradeço pela vida daqueles que estão aqui. Pai, eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor é, pelo que tu tens feito na nossa vida. Obrigado, Paizinho Celestial, fica conosco. Toma, Pai amado, o primeiro e último louvor esta noite, seja para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Nesse momento, eu convido os irmãos para estarem abrindo as suas Bíblias em Filipenses. Tem falado ultimamente muito ao meu coração. E todas as vezes que eu me pego triste ou inquieta por alguma coisa, sempre venho essa parte em que diz: antes as vossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Aí eu me lembro que todas as vezes que eu estou preocupada com alguma coisa, eu estou me colocando primeiramente, em primeiro lugar, em vez de levar ao Senhor a minha súplica e a minha petição. Porque muitas vezes, das nossas preocupações, nós primeiro nos preocupamos e procuramos forma de resolver. Depois quando percebemos que não conseguimos resolver, é que levamos diante de Deus. Sendo que Ele fala que, em primeiro lugar, sejam conhecidas diante dEle as nossas súplicas e as nossas petições. E aí vem o versículo 7 que diz assim, que a paz que excede todo o entendimento, essa paz que mesmo em meio ao caos, ela está em nossos corações. Mesmo ao caos, em meio ao caos, conseguimos sentir paz, porque essa paz não é uma paz que o mundo dá. Só o Senhor dá essa paz a nós. Só através de Deus conseguimos sentir paz. Por isso que muitas vezes não conseguimos entender porque alguém passando pela maior dificuldade, mesmo assim ainda sorrir e ainda estar em paz, porque essa paz, só quem dá é o Senhor Jesus, e essa paz é a paz celestial. Amém? Irmãos, nesse momento nós iremos falar sobre o desafio da construção do templo. Sábado teve o mutirão e louvamos a Deus pelos irmãos que de alguma forma contribuíram, pelas irmãs que fizeram
o Xambari, por aqueles que estiveram doando, por aqueles que estiveram trabalhando. Louvamos a Deus pela vida de cada um deles, de cada um de vocês. E também, se você sentiu no coração o desejo de estar contribuindo com essa obra, né, temos os carnês de R$20, R$50 e R$100. E qualquer coisa, entre em contato com o nosso pastor Gemerson ou então com algum irmão da igreja e contribua. E também temos a conta da Cibato, vai estar disponível nos meios de comunicação da igreja, né, nos grupos da igreja, e qualquer um dos irmãos também pode estar passando a conta da igreja para você contribuir alguma quantia, se não quer pegar os carnês para se responsabilizar pelos pagamentos todos os meses. Nesse momento agora, convidamos o Ministério de Louvor para juntos estarmos louvando ao Senhor mais uma vez. Vamos estar mais uma vez cantando o cântico que ele diz que o nosso Deus é um Deus incomparável. Não há outro como o nosso Deus, porque somente Ele é Deus único, o Deus verdadeiro, o único que nós, todos nós, devemos buscar, devemos servir e amar todos os dias da nossa vida. Tenho fome e sede de ti, mergulhado em teu doce amor, sou curado, transformado, atraído pelo teu Espírito, eu prossigo de glória em glória. Te amo, Deus poderoso, incomparável, teu amor me satisfaz. Sangue derramado, graça revelada em Cristo, Filho de Deus. Sou o teu desejo, és o meu amado. Tenho fome e sede de ti, mergulhado em teu doce amor, sou curado,
Amém. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Neste momento, convidamos o seminarista William Charles, que vai estar trazendo a palavra do nosso Senhor Jesus aos nossos corações. E eu gostaria de convidar você que está em casa e os que estão aqui a se colocarem de pé para estarmos orando pela vida do irmão William. Que o Senhor venha falar grandemente através da vida deste servo. E hoje você tem a oportunidade, aqueles que ainda não aceitaram o Senhor, têm a oportunidade, a melhor e maior oportunidade da vida, que é aceitar o Senhor como único e salvador de suas vidas. Amém? Vamos orar pela vida do irmão William. Oremos. Pai Celestial, nós te louvamos, te agradecemos pela vida deste servo, Pai, que se dispôs a falar do teu amor, Senhor, a falar, Paizinho amado, a tua palavra. Nesse momento eu te peço que teu Espírito Santo use como instrumento, Pai, para falar aos nossos corações e aos corações daqueles que estão nos ouvindo em qualquer lugar que esteja, Pai. Que a tua palavra possa tocar o mais profundo e que teu Espírito Santo possa fazer a obra e trazer, meu Pai, arrependimento aos corações e que almas possam se converter, que almas possam, meu Deus, te conhecer como único e salvador de suas vidas, Pai. Nós queremos, Senhor, que vidas sejam salvas, que vidas sejam alcançadas, Pai amado, e que teu Espírito Santo tenha liberdade, Paizinho amado, de tocar cada coração aqui esta noite, onde quer que esteja, Paizinho amado. Nós te clamamos e te suplicamos por salvação de vidas, Pai. É isso que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz, amém? Meus irmãos, é um prazer estar aqui para compartilhar a palavra de Deus. Para mim é sempre um privilégio. E eu falei essa semana para o pastor, e é verdade. Eu me sinto sempre devedor da proclamação da palavra de Deus, porque eu entendo que nada é mais importante nesta vida do que falar de Jesus e daquilo que Ele fez por mim, fez por você há 2000 anos e que, pela fé, nós podemos receber essa salvação. Então, para mim, é sempre um privilégio falar da palavra de Deus. E hoje nós iremos continuar essa série de pregações a partir do tema que está sendo tratado nas missões regionais, que é Juntos Somos Mais Fortes no ID de Deus. Você que tem a Bíblia, você que está aqui no templo, você que está aí na sua casa, assistindo, cultuando de forma online, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1, versículo 8, e permaneça com ela aberta. Permaneça, porque nós vamos voltar nesse texto algumas vezes. Atos capítulo 1, versículo 8, nós temos aí um texto conhecido praticamente de todos nós. Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: Mas recebereis poder ao descer os fins da terra. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, quero te agradecer pelo privilégio, Pai, de falar do seu amor, falar da tua graça, da tua misericórdia, Pai, em Cristo Jesus. Que nesta noite, Pai, tu tenha total liberdade para falar ao meu e aos nossos corações e nos desafiar para te conhecer e conhecer mais e mais a ti e compartilhar esse Cristo a outras pessoas. Amém? Meus amados irmãos, estamos numa série de mensagens com o tema Juntos Somos Mais Fortes no ID de Jesus. Esse é o tema das missões regionais da Convenção Batista do Estado do Tocantins. E nesta noite, meus amados, nós vamos refletir nesse texto,
Atos 1, versículo 8. Esse texto ele foi declarado pelo próprio Jesus. Jesus já havia morrido na cruz, ressuscitado ao terceiro dia. Então ele passa ali durante 40 dias se reunindo com seus discípulos. Então ele, antes de subir aos céus, ele fala aos seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Lucas, meus amados, que escreveu esse livro, ele narra, o livro de Atos, todos os feitos que foram conduzidos pelo Espírito Santo, para o cumprimento da grande comissão. Jesus, meus amados irmãos, naquele período em que ele ressuscitou e antes dele subir aos céus, ele deixou uma importante missão para mim e para você, para toda a igreja, que é a missão de fazer discípulos em todas as nações. Fazer discípulo é compartilhar o evangelho, é amar as pessoas. Meus amados irmãos, mas Jesus falou: olha, aguarde em Jerusalém, até eu os revestir de poder vindo do alto. Até lá vocês permaneçam em Jerusalém. E os discípulos então estavam aqui em Jerusalém, meus amados, e permaneceram ali durante 10 dias em oração na casa de João Marcos, e permaneceram unidos todos. Aquela igreja estava unida em oração, até que no dia de Pentecostes, meus amados, 50 dias depois da Páscoa, dos céus desceu como labaredas de fogo, e foram eles cheios do Espírito Santo, batizados no Espírito Santo. Pedro pregou e quase 3.000 almas se converteram, meus amados. Meus amados, eu gostaria de falar a você e falar também a mim, que há duas coisas que realmente importam nesta vida. A primeira coisa é conhecer a Deus. A segunda coisa é tornar Deus conhecido por meio das nossas vidas. Nós só podemos tornar Deus conhecido quando eu e você conhecemos a Deus. Nós não podemos comunicar o evangelho, nós não podemos ser testemunhas de Jesus se nós não temos um relacionamento com Jesus, se nós não conhecemos a Cristo, se nós mal ouvimos falar de Jesus. É necessário que eu e você tenhamos intimidade com Jesus. Só podemos tornar Deus conhecido na vida das pessoas se o conhecemos. Antes de encontrarmos com as pessoas, precisamos nos encontrarmos com Deus. Em Marcos capítulo 3, versículos 13 e 14, nos traz ali o chamado de Jesus para 12 homens imperfeitos, improváveis, como eu e você. E Jesus escolheu aqueles 12 homens para estar com Ele, para um relacionamento intencional, para tornar conhecido na vida daqueles discípulos e depois enviar e pregar. Antes de pregarmos Jesus, antes de tornarmos Jesus conhecido na vida das pessoas, eu e você precisamos de intimidade com Jesus. Precisamos conhecer a Cristo para tornar Cristo conhecido na vida das pessoas. Meus amados, a razão de não sermos tão efetivos na comunicação do Evangelho, no cumprimento do ID de Jesus, é porque nós não temos intimidade com Jesus. Nós não temos intimidade porque nós não buscamos a face de Deus. Relacionamento, meus amados irmãos, não está intimamente ligado ao tempo de frequentação de banco de igreja. Não importa se você tem 30 anos que você frequenta um banco de um templo, mas está diretamente ligado à sua experiência pessoal com Jesus. Em João
capítulo 4, Jesus teve um encontro que mudou a vida de uma mulher, a mulher samaritana. Jesus se dirigiu para a região de Samaria, um lugar odiado pelos judeus, e ali ele tem um encontro com a mulher, e essa mulher, após ter esse encontro pessoal com Cristo, imediatamente ela larga ali o seu cântaro, o seu balde, a sua vasilha para pegar água e vai testemunhar para os seus amigos. E vejamos, meus amados, que em João 4,39 diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Ela teve um encontro com Cristo, ela conheceu a Cristo e comunicou a Cristo a outras pessoas. Paulo, meus amados irmãos, o Saulo da Bíblia, que depois se tornou Paulo, antes de ser um dos maiores, ou o maior evangelista, o maior plantador de igreja, o maior missionário de todos os tempos, ele assolava a igreja. Ele saiu em direção a Damasco com o propósito de cerrar, de prender os cristãos que estavam ali em Damasco. Durante um caminho, ele teve um encontro pessoal com Cristo, que mudou a vida dele. E o texto de Atos, capítulo 9, versículo 20, meus amados, nos diz assim: e logo depois do seu encontro pessoal, ele passou a pregar a Jesus, que Jesus era filho de Deus, que Jesus, na verdade, aquele que ele perseguia, na verdade, era digno de todo louvor, de toda glória. Meus amados, não só no relato bíblico, mas na história da igreja e na história recente, nós podemos citar aqui, por exemplo, Sammy Tippett, evangelista internacional, conhecido, e ele trata em seu livro Não Me Envergonhe do Evangelho, da sua história de conversão. A partir do momento que ele se rendeu ao senhorio de Jesus, a partir do momento que ele reconheceu que Jesus Cristo era o Filho de Deus e se entregou a ele pela fé, meus amados irmãos, o ato seguinte foi compartilhar, foi tornar Cristo conhecido na vida do seu melhor amigo. Eu quero dizer com isso, meus amados irmãos, que uma vez que eu e você conhecemos a Cristo, uma vez que eu e você recebemos a Cristo pela fé, nos tornamos filhos de Deus, ato seguinte, eu e você precisamos tornar Cristo conhecido na vida de outras pessoas. Agora eu te pergunto, o que você deseja de Deus? Qual é o seu anseio de Deus? Você tem desejado na sua vida o quê? Você tem desejado milagres, curas, libertações? Ou você tem desejado a face de Deus, conhecer a Deus, ter intimidade com Deus? Meus amados, e fazendo esse estudo dessa palavra, me chamou a atenção a vida de Moisés. Moisés era um cara que tinha intimidade com Deus, um cara que falava face a face com Deus, como Deus falava com ele como fala com um amigo. Mas em Êxodo 33, versículo 18, nos diz assim: então ele disse, rogo-te, falando com Deus, Moisés falando com Deus, que mostres a tua glória. Ele tinha intimidade, ele conhecia Deus, mas queria mais de Deus e não milagres. Meus amados, este homem viu o mar vermelho se abrir. Ele, meus amados, viu o maior de todos os milagres, o mar vermelho se abrindo para mais de 1.600.000 pessoas passarem a pé seco. Ele presenciou, meus amados irmãos, maná descendo do céu. Ele presenciou, meus amados irmãos, aquele povo sendo alimentado, aquele povo bebendo água das pedras, água jorrando das pedras. Mas ele
não queria mais milagres, ele desejava a face de Deus, ele desejava a glória de Deus. É isso que eu e você precisamos desejar. Nós precisamos desejar mais de Deus em nossas vidas. Nós precisamos desejar mais a face de Deus em minha e na sua vida. E eu te pergunto, o que você tem desejado? Vou falar aqui igual o pastor James. Pastor, eu desejo as bênçãos. Meus amados irmãos, essa semana, andando na cidade, eu vi um folder pregado num determinado lugar, que estava assim: campanha buscando o milagre de Deus. Meus amados, nós devemos buscar a face de Deus. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Precisamos conhecer a Deus, ter intimidade com Deus. E uma vez, meus amados, que nós tenhamos encontrado a esse Deus pela sua graça, mediante a fé em Cristo Jesus, nós precisamos, como consequência seguinte, tornar Deus conhecido. E aí, meus amados irmãos, esses discípulos haviam desenvolvido um relacionamento com Jesus. Jesus então fala agora: vão e faça discípulos. Vão e faça discípulos. Vão. Vão e façam discípulos. Meus amados irmãos, após esses discípulos conhecer a Cristo, Cristo determina a eles, a mim e a você, a pregar o Evangelho, a ser testemunha de Jesus, a sermos testemunhas. Meus amados irmãos, e nós precisamos entender que meus amados irmãos, nós precisamos compreender que realizar missões é cumprir o ID de Deus. Eu vi uma frase do pastor Leonel, ele nos fala o seguinte: missões se faz sem vontade. Missões se faz missões se faz com vontade. Missões se faz sem vontade. Missões se faz pedindo a Deus que nos dê vontade. Fazer discípulos é uma obrigação minha, é uma obrigação sua. Meus amados, nós fomos chamados por Cristo, a partir do momento que nós conhecemos a Ele, para fazer discípulos, comunicar o Evangelho a todas as nações. Charles Anderson Spurgeon nos diz o seguinte: o cristão que não faz missões é impostor. Se eu digo que sou cristão, que sou nascido em Cristo, mas não cumpro a grande comissão, não falo de Jesus para ninguém, sou impostor. Sou impostor. A igreja, meus amados irmãos, eu li em algum lugar, eu não lembro o nome do autor, fala que a igreja estar para a missão, assim como o fogo está para queimar. A razão da igreja, a razão de existir minha e sua, é fazer missões, é comunicar o Evangelho, é tornar Cristo conhecido na vida das pessoas. Se nós, meus amados irmãos, nos calamos, se nós não tornamos Cristo conhecido na vida das pessoas, estamos sendo omissos, estamos deixando de fazer aquilo que é a razão de nós estarmos aqui.
Deus confiou a tarefa de anunciar, de comunicar o Evangelho a mim, a você, à igreja do Senhor Jesus. Homens imperfeitos, como eu, como você. O Pacto de Lausanne, na Suíça, realizado em 1974, reuniu líderes evangélicos de mais de 150 países. E ali, meus amados irmãos, aquele povo de Deus decidiram uma união de esforços para que a igreja unida em todo o mundo pudesse cumprir a grande comissão. E ali eles deliberaram que cabe à igreja, a todos nós, oferecer o evangelho todo, por meio de toda a igreja, a toda criatura em todo o mundo. Vamos por partes. Primeiro, oferecer o evangelho todo. O que nós devemos fazer? Será que é pregar um evangelho, água com açúcar? Você vai ter bênçãos, você vai ganhar na Mega Sena, você vai ficar rico. Não, meus amados. O evangelho é um evangelho cruciforme. É um evangelho em que Cristo é o centro, onde a morte e ressurreição de Cristo está no centro. Esse é o evangelho que eu e você devemos pregar, por meio de toda a igreja. Não somente alguns, mas toda a igreja. Todos nós, irmãos, que nascemos de novo, somos capacitados pelo Espírito Santo, somos revestidos pelo Espírito Santo para testemunhar de Cristo às pessoas. Por toda criatura em todo o mundo. Meus amados, aproximadamente 2,5 bilhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus. 2,5 bilhões de pessoas nunca ouviram falar Jesus. Meus amados, o desafio para mim e para você, como igreja, é enorme. É por isso que nós precisamos estarmos juntos, porque juntos somos fortes para cumprir o ID de Deus. Por isso que eu e você precisamos entender que a razão de nós estarmos aqui é conhecer a Deus e tornar Deus conhecido. Mas por onde começar? Não, pastor, eu quero ir amanhã lá para a África. Louvado seja Deus por isso. Mas em Atos 8:1 nos diz o roteiro onde nós devemos começar a comunicar o Evangelho, testemunhar de Cristo. E diz lá: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Meus amados, os discípulos iniciariam por Jerusalém, comunicariam o Evangelho em Jerusalém, e eles permaneceram ali unidos em oração, ensino da palavra, comunhão, partir do pão e pregação da palavra. Meus amados, aqueles irmãos permaneceram unidos, unânimes, com o propósito de testemunhar em Jerusalém. Deus deseja que a sua igreja, nesse tempo, permaneça unida, com o propósito de cumprir o ID de Deus. A partir de Jerusalém, na nossa casa. Nosso primeiro ministério é a nossa casa. Nós precisamos testemunhar aos nossos filhos. Você que é pai ou mãe, ou vai ser pai ou mãe, lembre-se, o primeiro ministério nosso são os nossos filhos, são os nossos esposos, são os nossos pais. É ali que, em primeiro lugar, nós precisamos testemunhar, proclamar o Evangelho. Nós somos aqui em torno de 150, 170 pessoas que precisam, em primeiro lugar, testemunhar na sua Jerusalém, na sua casa. Jerusalém também, meus amados, são os seus vizinhos, os seus amigos, o seu bairro, esta cidade de Tocantinópolis. Aqui, meus amados irmãos, possui 22.619
pessoas, segundo dados do IBGE do ano de 2019. Aqui é a minha e a sua Jerusalém. Onde você está me ouvindo, aí é a sua Jerusalém. Você foi chamado por Cristo para testemunhar às pessoas aí da sua casa, da minha casa, do bairro. Nós precisamos alcançar bairros aqui em Tocantinópolis. Nós precisamos plantar novas igrejas nos povoados aqui em volta, nas aldeias. Infelizmente, meus amados, nós estamos fechados os olhos para as missões nos povos indígenas. Precisa de pessoas virem lá de longe, porque a igreja que está aqui perto fecharam os olhos. Meus amados irmãos, todos nós precisamos compartilhar o Evangelho. Todos nós precisamos tornar Cristo conhecido na vida das pessoas. A partir de Jerusalém, mas também na Judéia e também na Samaria. Judéia, meus amados, aqui no texto, é como se fosse um estado, para nós entendermos. Um estado, uma região onde estava Jerusalém. Onde estava Jerusalém. A região onde estava Jerusalém. E ali, meus amados irmãos, em Atos capítulo 8, Deus, dentro da sua plena soberania, envia uma grande perseguição. Atos 8:1 diz assim: e Saulo consentia na morte de Estevão, e naquele dia levantou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Atos 4. Entrementes, ou seja, entretanto, os que foram dispersos iam por toda parte pregando o Evangelho. Atos 1:8. Pregai em Jerusalém, Judéia, Samaria. Atos 8:1. A igreja é dispersa. A igreja sofre uma grande perseguição, de modo que ali houve o primeiro mártir, a primeira morte, em razão da proclamação do Evangelho, a de Estevão. Então, meus amados, há uma grande tribulação, uma grande perseguição, e a igreja sai para as regiões de Judéia, perpassa a região da Judéia e vai até Samaria, e nesse caminho, meus amados, vai pregando o Evangelho, vai anunciando Jesus. Meus amados, eu gosto muito da frase do Hernandes Dias Lopes, que ele fala da providência carrancuda. A providência de Deus é carrancuda. Para que o Evangelho fosse pregado, houve uma grande tribulação. Talvez, meus amados irmãos, não precisamos de passar por uma grande tribulação para sairmos da nossa Jerusalém, da nossa zona de conforto. Talvez, meus amados irmãos, isso não seja necessário. Mas o que eu quero desafiar você, a mim, é se colocar à disposição de Deus para pregar além de Tocantinópolis. Se Deus tem nos chamado para ir em outras regiões, que vamos, que aceitemos o chamado de Deus. Só para a título de ilustração, meus amados, o Tocantins, a nossa região, a nossa Judéia, possui 139 municípios, dos quais mais de 30 não tem nenhum trabalho batista. 139, 30 não possui. Talvez Deus esteja há algum tempo te desafiando a se colocar à disposição do Senhor. Aí, abrir um pequeno grupo e a partir da sua casa ali, plantar uma nova igreja. Ou mesmo em alguma outra cidade, meus amados irmãos. Deus, em algum outro estado, se Deus te permitir que você passe em um concurso, entenda que isso é uma providência de Deus para que você vá para lá plantar uma igreja.
a partir da Cibato. A partir da Cibato. Meus amados irmãos, nós precisamos plantar, ou melhor, comunicar o Evangelho além da nossa zona de conforto. No nosso estado, o nosso país. Os batistas, meus amados, brasileiros, possuem alguns trabalhos, os radicais nas regiões do Amazonas, radicais no sertão, na região do Nordeste, radical na região do Centro-Oeste, radical Sul, uma região tão difícil do Evangelho avançar devido ao ocultismo. Enfim, meus amados, existem frentes missionárias espalhadas por este país e Deus precisa de mim e de você para que nós sejamos a resposta para aquele povo. E por fim, meus amados irmãos, o segundo lugar que eu e você devemos pregar é todo mundo. Todo mundo. Nós temos 5 continentes, meus amados, e dentro desses 5 continentes, 2,5 bilhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus. A Europa, meus amados irmãos, 2% apenas da Europa são cristãos. 2%. Ali é considerado uma região que ainda não foi alcançada. Precisamos de missionários na América, na África, na Europa, na Ásia, na Oceania. E onde estão esses missionários? Estão aqui. Aqui no templo. Aí, você que está me ouvindo. Muitos são os desafios para o avanço do Evangelho. Mas nós estamos revestidos do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo que direciona os atos da igreja. O Espírito Santo que nos capacita, que nos dá ousadia para a proclamação do Evangelho. O Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Muitos são os desafios. Próximo. Meus amados, em Romanos, capítulo 10. Que anunciam coisas boas. Meus amados, a fé, para sermos salvos, precisamos crer. É pela fé que nós somos salvos. Somente pela fé, não há outro modo. A fé em Jesus. Como serão salvos aqueles que não creram? Aqueles que não creram porque nunca ouviram falar de Jesus. Meus amados irmãos, 2,5 bilhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Sem falar, meus amados irmãos, daqueles que estão aqui, próximos de nós, que conhecem apenas não evangelho, um evangelho corrompido, que não conhece o evangelho verdadeiro. Portanto, meus amados, eu e você somos chamados por Deus para sermos testemunha, para pregar o Evangelho, para tornar Cristo conhecido. Em Êxodo, capítulo 33, Ezequiel, capítulo 33, verso 7, diz assim: A ti, ó filho do homem, te constituí atalaia, que significa sentinela, sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás as palavras da minha boca, e lhes dará aviso na minha parte. Se eu disser perverso, ó perverso, certamente morrerás. E tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na tua iniquidade, mas o seu sangue demandarei de ti. Em outras palavras, meus amados, Deus nos permitiu conhecer a Ele, para que nós, como sentinela, possamos
proclamar o Evangelho. Proclamar o Evangelho para arrependimento e fé em Jesus Cristo. Se nós nos calarmos, isso será demandado de mim e de você. Nós seremos responsabilizados por aqueles que nós poderíamos pregar e nos calamos. Seja em Jerusalém, na zona, nossa zona próxima, seja no nosso estado, seja no nosso país. Portanto, meus amados, se Deus tem nos chamado, nós precisamos responder positivamente ao chamado de Jesus para nossas vidas, nos colocarmos à disposição do Senhor. E para concluir, meus amados, gostaria de falar de uma experiência, ou melhor, de um testemunho da igreja conduzida pelo pastor David Platt, que ele nos traz, no seu livro Igreja Radical, uma situação interessante que nós precisamos refletir e também aplicar. Ali, meus amados irmãos, as pessoas, sentindo a urgência da proclamação do Evangelho, passaram a mudar de casa, mudar de regiões da cidade, no país, no mundo, para onde eles estivessem se mudando, pudesse ali plantar novas igrejas, pudesse ali tornar Deus conhecido. Meus amados, e com isso, aquela igreja enviou missionários para todas as partes do mundo, missionários que não precisaram largar as suas profissões, eram médicos, eram profissionais liberais, diversos tipos de profissionais que mudaram o seu local de morada, mudaram o seu local de trabalho para atender ao chamado de Deus, para proclamar o Evangelho, para cumprir o ID de Deus. Nós precisamos, meus amados, sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos sair da nossa Jerusalém e proclamar o Evangelho além das fronteiras, além das regiões que nós conhecemos. E nessa noite eu quero te desafiar. Isaías 6, versículo 8, nos diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Se Deus tem te chamado, meus amados, responda: eis-me aqui, me usa, Senhor, me envia, me usa, me capacite. Se Deus tem te chamado para pregar em Tocantinópolis, pregue em Tocantinópolis. Comunique o Evangelho por meio, nesse tempo, do WhatsApp. Fale de Jesus para as pessoas da sua casa. Fale de Jesus para as pessoas, para os seus vizinhos. Fale de Jesus para os seus amigos em outras cidades. Comunique o Evangelho. E se Deus te chamou para outras regiões, responda como o profeta Isaías: eis-me aqui, usa-me a mim. Meus amados, não há nada mais prazeroso do que servir a Deus, de que estar no centro da vontade de Deus. Oremos então. Pai amado, em nome de Jesus, quero te agradecer pelo privilégio, Pai, de falar da tua graça, do teu amor e da tua misericórdia. Que essas palavras, Pai, possam encontrar corações que venham ser desafiados a conhecer mais de ti e a tornar Deus conhecido, seja aqui em Tocantinópolis, seja lá do outro lado do mundo, Pai. Pai, usa a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Amém. E vamos finalizar o culto desta noite cantando o cântico Tua alegria é a minha força, e que a alegria do nosso Deus seja a nossa força diária, independente dos momentos que nós estejamos passando. Pai, eu sei, Tu
Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Amém.